eu aqui novamente para falar de um tema sobre o feminicídio. Um tema muito polêmico. E um tema que tem nos preocupado muito. Muito tem se falado. Mas eu vou colocar o meu ponto de vista em relação a esse tema. Eu vou começar dando, como sempre eu faço, uma pequena introdução. Quando me pediram para falar desse tema, me veio em mente o João de Barro. Quem já ouviu falar do João de Barro, aquele passarinho? Que ele, quando a fêmea o trai, o que ele faz? Dizem, né, que ele vai lá, constrói a casinha. Geralmente a casinha é 2 cômodos. Então a casinha é feita, ele faz para viver com a fêmea. Mas quando a fêmea o trai, o que ele faz? Ele coloca ela lá dentro e fecha. E dizem que ela vem a morrer. Para mim é como se fosse o feminicídio. Seria isso, né? Se nós formos ver, nós temos uma lei que ela introduziu no Código Penal, o artigo lá 121, inciso 6º, parágrafo 2º. A lei foi a Lei 13.104 de 2015. O que vem a ser essa lei? Se nós formos analisar essa lei, é a lei do ódio. O ódio contra a mulher. Eu não tiro só contra a mulher, não. Tem a parte dos homofóbicos também, né? Homofobia. Não tem aquela, cometi, tá de rosa, né? Xingo lá. Ou venho a matar, né? Também tem quem xinga, mãe do juiz é filha da, entendeu? Então tá ofendendo de alguma forma. Então, quando eu falo, é o ódio contra a mulher. Mas vamos lá, né? Então, se nós formos ver, essa lei ela alterou, inclusive, o Código Penal brasileiro, incluindo esse crime como uma qualificante, né? Ele tira como um crime qualificador esse crime de homicídio, né? Que passa de homicídio para o feminicídio. Se eu praticar, alguém praticar que não seja, né, o crime de violência, vai lá, doméstica, familiar, menosprezo ou discriminação, se eu for falar contra a condição da mulher, se não for familiar, né, se nós formos analisar aí, vai lá, eu matei, não conheço a mulher nada, simplesmente vai ser o quê? Um latrocínio, né? Roubei lá, então vai lá, roubo seguido de morte, então vai ser lá um crime de latrocínio normal. Mas quando se fala no feminicídio, ele envolve o cunho aí sexual, ele envolve o cunho aí emocional. Então seria isso que venha diferenciá-lo. Muito preocupante, muito preocupante, muito preocupante, muito preocupante. Se nós pegarmos as estatísticas, em relação de 60 países, o Brasil, pessoal, ele está em 5º lugar. 5º lugar. Ele está acima até dos países aí islâmicos. Que lá vocês sabem lá que as mulheres em si são mortas, mas o Brasil ele está em 5º lugar. Sério isso. 5º lugar. Se nós pegarmos aqui o crime de homicídio simples, ele vai de 6 a 20 anos de reclusão. E o feminicídio, ele já é de 12 a 30 anos de reclusão. Que a pena máxima no Brasil seria de quantos anos? 30 anos. Então ele iguala a previsão das penas para os condenados, o que, gente? Aos homicídios qualificados. Então o feminicídio fica como qualificado aí. Então, quem pratica, se nós formos analisar aí, né? Os homens, né, que vivem ou viveram com as namoradas, parceiras sexuais, né? São os maridos em si, né?
Então, se nós formos verificar também, é uma forma cultural também, são abusos físicos, né, de cunho fisiológicos, se nós formos analisar, e de cunho de gerações. Eu estava lendo, eu até me chamou a atenção que os estados nordestinos, tanto o nordestino como os do norte, né? Por exemplo, nós temos o Pará, Goiás e Bahia. Se pegarmos aí Goiás, né? Goiás, nossa, o crime sobre a homofobia sobre o crime contra o ódio contra a mulher, feminicídio, é alto, né? Porque se nós analisarmos também, pessoal, 13 mulheres no Brasil são assassinadas por dia. Eu tô falando só em relação ao feminicídio. 13. Então é muito alto, é muito gritante isso daí. Tem uns que falam, não, só foi um crime passional. Não foi hipocrisia, gente, crime passional. Foi naquele momento tudo, não. É muita hipocrisia falar que foi crime passional, que não é. Feminicídio é bem diferente. Bem diferente. Só para vocês terem essa ideia que eu tô falando para vocês. Então, Brasil, vai lá, de 83 países, ele está em 5º lugar. Falo novamente, passa dos países islâmicos. Então aí, se nós formos analisar, crime, ódio contra as mulheres. Mas eu passo a pensar também. As mulheres, elas passaram, gente, a querer direitos iguais, ok? Mas só que, vocês podem até não concordar comigo, mas é a minha opinião. Acho que eu respeito a opinião, mas também eu coloco minhas opiniões também. Direitos iguais, sim. Mas só que se nós formos analisar, eu não dei a introdução do Joãozinho, da Casa de Barro. Por que eu falei isso, gente? Porque a mulher em si, tem mulheres que matam também, mas é mais fácil a mulher perdoar uma traição do que um homem. Se o próprio animal, no instinto dele, não só ele, tem outros animais também, no instinto dele ele vai lá e mata a fêmea, para o homem, gente, isso daí já foi provado até na parte psicológica em si. Alguns até conseguem vencer tudo, mas a maioria, eles acabam cometendo o feminicídio. Pela própria cultura. Infelizmente é assim. Então eu falo pra vocês, tá? Meu vídeo sempre é curto, tá? Uma hora eu posso gravar até mais. As mulheres que quiseram, conseguimos, nós, direitos iguais. Mas vamos fazer a coisa certa. Vamos sair aí traindo isso, aquilo. E os homens também. Então, aumentou muito o feminicídio no Brasil, principalmente no Brasil por causa disso. A mulher acha que pode trair a torta e a direito e o homem vai lá e... Gente, não tô incentivando, que vai matar, pelo amor de Deus, não é isso. Mas eu só tô falando a parte da estatística. Aumentou muito por causa disso. Não são todos os homens que têm uma cabeça assim de ir lá e não fazer nada. A maioria vai e mata sem dó, para lavar a própria honra deles. É isso que eles fazem. Infelizmente é assim. Então, esses homens têm que ser, muitas vezes são presos, tudo, vão lá e pode até se arrepender, mas só que ele tá com a honra dele lavada. A maioria é assim. Ainda mais que eu falei para vocês aqui os estados nordestinos, norte. No Brasil todo. Estamos em 5º lugar. Então pensem bem, tá? Feminicídio. O ódio contra a mulher. Mas quando eu falo, é no cunho sexual, no cunho familiar. Ok? Obrigada. Até o próximo vídeo.